como eu estava falando para vocês, essa questão do nome, né, vem muito da ingenuidade popular, depois vem da primeira notícia oficial do local, o qual foi o jornalista que publicou a matéria com o título Cidades Petrificadas no Piauí, isso em 1886. Depois veio a história do austríaco, que atribuiu muito isso à civilização fenícia. Então daí ele fez o primeiro mapa, a cada bloco de rocha ele dava um número e no final ficaram 7 blocos de rocha. 1961 o governo resolve transformar a área em parque nacional, e aí o nome tem que ser algo a ver com a história do lugar. Então, como já tinha cidades encantadas, cidades petrificadas, tinha a ideia dos fenícios, ficou como um parque nacional de 7 cidades. Hoje a gente sabe que o que a gente tem dentro do parque são rochas sedimentares do tipo arenito, rocha formada basicamente de areia, né? Os geólogos datam a formação rochosa em torno de 360 a 400 milhões de anos, onde nós acreditamos que nessa época isso aqui seria um mar e a rocha teria se formado dentro d'água. Quando o mar recua, daqui a rocha começa a surgir e começa a sofrer erosão. É a erosão causada pelo vento, pela chuva, pelas mudanças de temperatura. Então o que acontece? O Parque Nacional Sete Cidades hoje passa a ser uma formação rochosa, no caso, de importância, que faz com que pessoas venham de longe. Não seria só porque é rocha sedimentar, não seria só porque ela teria em torno de 360 a 400 milhões de anos, mas uma das coisas importantes aqui é o tipo de erosão que o lugar sofreu. Então o processo erosivo que essas rochas sofreram torna ela com essa importância toda, fazendo com que pessoas venham de todos os lugares para visitar. Então você vê que a rocha aqui é a rocha que nós chamamos Pedra da Tartaruga, que é uma das formações rochosas mais conhecidas, é o cartão de visita assim, do parque, onde ela mostra um dos processos erosivos, que é o intemperismo. Você vê que é uma formação que ela é toda formada em placas poligonais, onde a gente atribui muito isso ao intemperismo. Então esse tipo de erosão fez com que essa rocha ficasse com as placas poligonais. Ela é toda feita em placas, aqui na lateral você vê, o topo já modifica um pouco, que é o que nós já chamamos de cones. A possibilidade da erosão maior causada pela chuva, pelo vento lá no topo. Então aqui, pessoal, nós temos a sexta cidade chamada, onde tem essa formação que é a Pedra da Tartaruga. Aqui nós vamos começar a segunda cidade. A segunda cidade ela inicia com essa formação rochosa ali à frente, que é conhecido como Arco do Triunfo, um nome dado depois que as pessoas começaram a vir visitar o local por conta do arco francês. Mas regionalmente o povo já chamava de Arco do Desejo, né? Arco do Desejo por ser um ponto de energia positiva, por ser uma formação rochosa em meio à natureza. Então criou-se a ideia que ao passar por dentro você faz de 1 a 3 desejos e que os desejos vão se realizar, né? Os pedidos vão se realizar. Tudo depende da fé e da crença de cada pessoa, né? Aquilo que você acredita e que você tenha fé e que é para o seu bem, a realização é possível, né? E diz a lenda, diz a história toda, que você não pode pedir 3 coisas que não se realizam. Não pode pedir para casar, não pode pedir para ficar bonito e nem pode pedir para ficar rico. O resto tudo pode. Então, turma, ela é uma formação em arenito como todas as outras. No passado foi uma formação, essa abertura, esse arco no passado provavelmente tinha sido feito pela água, né? E atualmente o vento vai esculpindo, vai passando por dentro, vai lixando e vai esculpindo cada vez mais o arco.
Ó, esse aqui é o sítio da Mão com 6 Dedos. É um dos nossos sítios arqueológicos aberto à visitação. Pode-se dizer que o único vestígio do homem primitivo que a gente tem dentro do parque seria as pinturas rupestres, né, que são esses desenhos em tom de vermelho, alaranjado. Aqui no parque a gente tem figuras, o que predomina no parque são figuras abstratas, no caso são não figurativas, né, que é o que predomina mais. Então, uma particularidade dos nossos sítios é o carimbo das mãos. Sempre, todos os sítios, você vê que esse homem primitivo, esse homem que passou por aqui, ele passava a tinta na mão e começava a carimbar nas rochas. Então esse sítio é o sítio da Mão com 6 Dedos, justamente por conta daquele carimbo de uma mão onde ela tem 6 dedinhos. Como eu falei, a gente tem mais desenhos abstratos, não figurativos. Daí você vê desenhos, setas, traços, círculos. Então aqui a gente pode até falar que poderia ser contagem, numeração, já que são tracinhos juntos. Ali tem desenho que lembra o sol, uma estrela. Tem o que nós chamamos de pajé, ou homem-pássaro, que é aquele último desenho lá. Então a gente não interpreta as figuras, né? A gente apenas associa elas ao que a gente conhece hoje, o que a gente sabe que já existiu. Mas não fazemos interpretações. A tinta seria uma mistura de óxido de ferro e água. Óxido de ferro, água e o óleo vegetal ou animal. Acredite que esse homem primitivo, ao passar por aqui, ele tenha pego as rochas, pisado para ter um pó vermelho, diluído isso em água e usado o óleo de alguma planta ou animal como ligante. Aí ele começava a desenhar nas rochas, com a própria mão ele ia desenhando nas rochas. A datação, a gente trabalha até o momento, a datação dessas pinturas, em torno de 5 a 10 mil anos que estejam gravados nas rochas. E aí, tipo, você vê que o Piauí em si é um corredor migratório. Você sai do norte ao sul do Piauí, passando por cidades onde vai contendo sítios arqueológicos com pinturas rupestres. O que vai mudando é a tinta. Alguns lugares tem pinturas brancas, outras amarelas, outras mais pretas, outras vermelhas. Então, cada lugar eles usavam uma composição que existia naquele local. Então, aqui a gente vê mais o vermelho e o amarelo. Mas sempre a gente vê que vai passando do norte, do litoral ao sul, vai passando por cidades onde vai tendo as pinturas, né, os sítios arqueológicos. Esse é um outro sítio nosso, sabe? Nós temos um sítio pequeno. O sítio pequeno, o nome vem devido à quantidade de desenhos ser menor em relação aos outros sítios aqui da segunda cidade. Aqui você vê que nós temos o carimbo das mãos e esse outro desenho bem abstrato. Está mais visível os desenhos aqui também, devido à própria proteção da rocha, né? Você vê que ela faz uma inclinaçãozinha que protege mais. Aqui eram fazendas, tinha várias casas e tudo, tinha moradores. Então esses CEPAR chegaram aqui alguns estrangeiros, conta essa história que chegaram alguns estrangeiros e começaram a fazer um estudo aleatório aqui próximo à rocha. Passaram um bom tempo fazendo esse estudo. Depois disso, retornaram para o país de destino deles e 10 anos depois eles voltaram para cá para concluir o estudo. Só que já era um parque nacional e não permitiu mais escavações aleatórias, né? Já tinha todo seu plano de manejo, já tinha toda a legislação. Então, por ter sido essas primeiras pessoas, esses estrangeiros, a se interessarem em fazer esse estudo, o povo chamou de Pedra do Americano. Porque para eles, qualquer pessoa que falava diferente era americano. Então ficou Pedra do Americano. A gente tem aproximadamente 500 desenhos gravados nessa rocha.
onde você pode perceber que alguns desenhos estão cobertos pela própria areia, que vem do próprio desgaste da rocha. Então a gente tem mais desenhos que ficam embaixo. É um dos nossos paredões com maior número de pinturas. Nós estamos na segunda cidade, nós temos ali a Pedra da Biblioteca. Nós chamamos Pedra da Biblioteca por conta daquela lateral, lembra livros ou papéis empilhados. Você vê que ela é uma formação rochosa, todas em camadas de areia sobreposta, né? São os sedimentos. Então daí a gente chama biblioteca. A rocha que fica acima, ela é chamada Pedra da Jiboia, por lembrar uma grande cobra, toda retorcida. E lá na sombra, que a gente vai passar por dentro ali, por baixo da jiboia, ali na sombra é a Pedra do Descanso. Dá pra gente dar uma paradinha antes de subir pro mirante. Meu boi, o boi deitado, que é a segunda cidade. Lá nós passamos Pedra do Elefante, no final, que é a sexta cidade, a segunda, quinta cidade para lá, quarta, aqueles rochedos mais avermelhados, ali parecem mais envelhecidos, e a terceira cidade, as colunas. Aqui nós temos a área dos lagartos, que é essa parte toda aqui, porque a parte de cima da rocha lembra muito do do iguana, do jacaré, do crocodilo. E aí tem essa serra que a gente chama de Serra Negra, e atrás dela já a primeira cidade, né? A primeira cidade, a formação rochosa é mais baixa, e vocês estarão passando por ela quando estiver indo para Parnaíba. Aqui, se vocês olharem, o encontro dessas duas rochas aqui dá o nome de Pedra do Beijo. O encontro das duas rochas. Então uma rocha sustentando a outra. No topo da Pedra do Beijo, bem à direita aqui, ó, pessoal, tem uma parte que ela lembra o mapa do Brasil como se tivesse desenhado. Aqui à frente... Essa pedra agora vai ter o nome de Capitólio. Lembra, né? Não é? Foi assim que ela caiu. Foi desse jeito. Era uma lá olha lá, era essa aqui, olha só. Se vocês olharem a parte mais larga, do meio para a direita, ela vai lembrar o perfil de um índio. Eita mesmo. Olha o nariz do índio, vocês vão ter essa outra rocha que está bem encostada. A do macaco. A do macaco. É. Do gorila, macaco ou um totem. É, mesmo é um totem, tem vários rostinhos. E a gente vai seguir um pouquinho mais aqui.
Bom, aqui na Pedra do Beijo nós temos o oratório. Durante muito tempo, quando isso aqui ainda tinha moradores, tinha uma imagem de santos aí. Aí depois foi retirado, que eu passei esse Parque Nacional, foi retirada. Aí muitas vezes o pessoal já sabia da existência do oratório, trazia a imagem, colocava aí, a gente, funcionários da época do IBDF, tiravam a imagem e guardavam. Para evitar romaria, para evitar a questão da vela com o cerrado, né? Então a gente acabava retirando a imagem. Olha só, aqui nós temos os 3 reis magos. São essas 3 rochas fininhas, como se tivessem 3 pessoas de costa pra gente, com manto, túnica. Aqui na terceira cidade, são os 3 reis magos. E a gente vai conhecer mais um pouquinho ainda da terceira. Nessa parte da terceira a gente tem o dedo de Deus, que é essa coluna, pelo fato dela estar bem separada das outras rochas, chama atenção. Nós temos aquela bem fininha aqui à frente, que a gente chama Pedra da Galinha ou do Pombo, como se tivesse um pássaro pousado. Mesmo. E aqui do lado, aqui à direita, a mesma que a gente viu de cara do índio, a gente passa a ter agora a cabeça de Dom Pedro I. Sim. Que é do ladinho aqui, a cabeça de Dom Pedro I. No dia 21 de junho, ao nascer do sol, o raio solar vai passar por dentro daquele furo, daquela cavidade, e vai refletir, a luz do sol vai refletir em uma rocha que está por trás, marcando o início do inverno para todo o hemisfério sul. Então ele marca o solstício de inverno. Então atrás desse furo, dessa cavidade, atrás dessa muralha, há pinturas rupestres, né, várias retas. Na cidade a gente inicia com esse arco, que é chamado arquete. É uma palavra francesa que indica pequeno arco. E ela dá entrada às outras formações da quadra. A gente vai passar por dentro, vai seguir essa trilha para ir até as outras formações. Ele é uma formação em arenito, como todas as outras, mas você vê que tem um arenito bem mais fino. Ela não tem aquela capa craquelada que a gente viu na tartaruga, nem tem aquela parte mais avermelhada, como você laranjada que tinha no Arco do Triunfo. Então ela é um arenito que está bem exposto, está sofrendo erosão. Talvez um pouco mais rápido devido até a vegetação nascer sobre a parede rochosa, então muitas vezes a raiz da planta entra nos poros do arenito e vai até o solo em busca de água, e aí vai crescendo, vai forçando e vai até soltando as partículas de areia, né? Vai soltando os pedaços da rocha, e a gente vai passar por dentro pra gente ir até as outras formações. Aqui a gente tem o portal, também conhecido como mapa do Ceará. A gente, se você olhar o contorno que a abertura faz, esse contorno dessa abertura, você lembra muito do formato do mapa do Ceará. E a gente vai passar por dentro para ir até as outras formações da quarta cidade. A gente tem o Beijo dos Lagartos. O Beijo dos Lagartos é uma das formações que a gente briga um pouco falando sobre a questão da lenda do Parque Nacional Sete Cidades, que seria o Reinos, que teria se encantado e virado pedra. Então aqui seria mais ou menos a chave do desencanto, né? Então a gente tem o Beijo do Lagarto, seria um príncipe e uma princesa que teriam se encantado e virado pedra. E diz a lenda que no dia que eles se beijarem, os reinos desencantam. Então tá aí, estão aqui esperando quebrar o encanto, né? Pra gente ver os reinos novamente. Mas é a formação como todas as outras, né?
Brasil é essa abertura na rocha. Se a gente olhar, observar bem o contorno dela, lembra o formato do mapa do Brasil. E a rocha que fica acima, que ajuda a dar formato ao mapa, ela lembra uma águia, um pássaro, como se estivesse picando. Aqui nós estamos na Quinta Cidade. A Quinta Cidade, ela inicia aqui com a Gruta do Catirina. Gruta do Catirina, pessoal, porque quando isso aqui ainda tinha moradias aqui dentro dessa região, dessa área, chegou essa região nossa, uma família de retirantes, e resolveram fixar a moradia por aqui, para a região. Passaram-se os anos, o chefe da família, José Ferreira do Egito, conhecido como Catirina, ficou viúvo e resolveu vir se isolar da população e morar dentro dessa gruta. Ele com o filho dele, que era doente. Assim eles passaram 13 anos morando dentro dessa gruta. Nesse período de 13 anos ele passou a ser o curandeiro dessa região aqui. Se vocês observarem, no centro da gruta existe um buraquinho de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, que era usado como pilão, onde ele pisava as ervas e fazia remédios caseiros. Nesse período de 13 anos que eles moraram aqui dentro da gruta, o filho dele, o Martinho, faleceu e o Catirina o enterrou aqui pertinho. Após a morte do filho, no caso, a morte do Martinho, o Catirina saiu daqui e foi morar em Piripiri. Aí foi levado para outros filhos e foi morar em Piripiri, cidadezinha aqui pertinho. Aí ele sempre voltava para cá. Conta-se a lenda, né, diz a história, que é um fato verídico, que ele sempre voltava para cá. Nessas idas e vindas dele, ele acabou adoecendo lá na cidade, faleceu lá e foi enterrado lá mesmo. Então a gruta é uma homenagem a eles, a essa história, a esse povo, ao Catirina. Então, da Gruta do Catirina, aqui na Quinta Cidade. Pessoal, aqui nós estamos na Quinta Cidade, nós temos aí a Pedra da Inscrição. A Pedra da Inscrição foi uma das pinturas rupestres do parque mais fotografadas, porque elas foram naquela época, muito tempo atrás, capa da lista telefônica do Piauí. Então naquele tempo o povo vinha porque via os desenhos, né? Era um tipo de divulgação da época. Eles são os desenhos que a gente pode ver que está bem conservados também. Nós temos esse, parece um esqueleto de um lagarto, tem esse outro que são os pontinhos ligados, que muitos acreditam ser o sol, ou o caminho que o sol faz durante o ano, equinócios e solstícios. Tem esse outro desenho bem à esquerda aqui, que na década de 70 passou por aqui um ufólogo, escritor de Eros, Deus dos Astronautas, que ao passar por aqui, o escritor de Eros, Deus dos Astronautas, ao passar por aqui na década de 70, ele publicou um livro chamado Semeaduras e Cosmos, onde traz um pouco sobre as pinturas daqui também. Aí esse desenho à esquerda seria para ele lá no livro uma molécula de DNA, né? Aí muitos falam que seriam seres extraterrestres que seriam seres primitivos que viam seres extraterrestres, começavam a desenhar, que muitos desenham parecem naves espaciais, homens voadores, moléculas de DNA. Então isso também ajudou bastante o turismo da época, né? Muita gente veio por conta dessas histórias de alienígenas, seres extraterrestres. E aí são teorias, cada pesquisador veio, lançou teorias, e o importante pra gente no momento é a divulgação, né?
Essa aqui na Quinta Cidade nós temos a Furna do Índio. Furna do Índio, por acreditar que essa cavidade ela servia de abrigo para essa civilização que passou por aqui, porque você vê que na lateral da furna ainda há vestígio de pinturas. O telhado é aquele lá da tartaruga, bem semelhante, né? Igualzinho da tartaruga, então chama bastante atenção devido às placas poligonais.